entende? Eu não... Desculpa, essa história... Ela não encaixa, sabe, um pedaço de um quebra-cabeça que falaram assim, olha, enfia aí, acredita que é isso. E passado esse tempo todo, ele hoje pede para fazer o teste, para saber se de fato ele é pai do menino. Existe uma certidão de nascimento onde consta o nome dele como pai. A avó não deixa, porque também não sei. Existe a possibilidade, que dizem o seguinte, que existe a possibilidade do Bruno não ser pai desse menino. Ou seja, se eu vou colocar uma pessoa aqui em micro-ondas, na chácara do Bola, toda essa região aqui vai ver, né? Ó, tá pegando fogo ali, gente. Tem e não é qualquer fogo, não é fogo que pegou fogo na mata, não é um fogo de pneu, que é um tocha, fogo... Não, preto, é uma fumaça preta do caramba. Exatamente. Também... Então, olha só, já tinha... O cachorro comeu, depois emparedada, depois micro-ondas, mas não chegava... O que de fato aconteceu? A coisa mais importante para mim, que nunca foi investigada, e isso eu nunca entendi, porque eu li também aquele inquérito de várias vezes, sabe, do começo ao fim, falei, o último sinal do celular dela vai dar ali naquela lagoa. Não é Farroupilha, na lagoa de... Pampulha? De Pampulha, isso. Farroupilha é lá no sul. Em Pampulha. É perto da chácara ou é longe? Não, é distante. Tá, mas é o último sinal. Mas é o último celular. sinal, que é onde que seria o sinal, que é onde vai bater, e é o sinal onde Macarrão vai encontrar com Bola. Bola diz que vai encontrar Macarrão porque o filho dele queria jogar futebol, então poderia entrar numa peneira, pedir ajuda. Essa é a teoria que Bola vai trazer. Mas foi no dia que Macarrão diz que quem sai com a Elisa? Macarrão sai com a Elisa junto com o bebê. Ele que fala isso, está na declaração dele. E o sinal da Elisa acaba aqui nessa e junto com o sinal deles. Aquela lagoa é gigantesca, não é? Vocês são de lá, Sim, não é? Sim. Existe muita possibilidade dela poder estar lá. Descarte ali. Mas eu não vi nenhuma investigação que, né, Terminasse ali. Vamos procurar ali, que né? procurasse ali. Por que é que eu vou... Porque aí o que acontece? A casa de Bola aparece porque Macarrão diz que Bola vai pegar Elisa, colocar no carro dele e vai levar para casa dele. E Macarrão diz que não sabe o que aconteceu com Elisa. Então vamos lá. Bruno diz que não sabe o que aconteceu com Elisa. Aí Macarrão diz que vai entregar a Elisa para Bola. E dali para frente não sabe o que aconteceu com Elisa. Só Bola Na sabe. casa de Bola não tem nada. E aí tem a figura de Zezé que estava junto ali também. Na casa de Bola não acharam um vestígio de Elisa. Não foi achado nenhum vestígio. E eu estou falando para vocês o que está no processo, tá? Não adianta alguém falar, eu vi. No processo dela, e a gente tem o processo também de cabo a rabo, essa informação não está lá. A casa daquele homem foi toda revirada e não se achou nada. Muito bem. Eu tive a oportunidade de conversar com o Bruno e o que ele me fala é que Elisa esteve sim com ele nessa chácara, ele afirma isso, e a afirmação que ele dá é que ela sai com o Macarrão, e que dali para frente ele não sabe o que aconteceu. Macarrão, ele vai romper com o Bruno, e Macarrão hoje está lá, né, no interior de Minas também. Hoje ele faz parte de uma igreja evangélica e ele se mantém alheio a toda essa história. O que é importante? Todas essas pessoas cumpriram as suas penas. Sim. Ou estão no final de cumprimento de pena. Você não pode ser julgado no Brasil pelo mesmo crime 2 vezes. Então, assim, a pergunta que não quer calar é: por que é que todas essas pessoas que já foram condenadas, cumpriram as suas penas, não contam de fato o que aconteceu com a Elisa? Sim. Porque, por pior que seja, eles já cumpriram a pena. A pena já está, né, já foi cumprida.
Não é possível reabrir o processo e Não. julgar por outro crime? Não, só se for para beneficiar o réu. Não para... Entendeu? Se for para beneficiar, se tiver um fato novo que beneficie o réu, sim. Que às Você vezes com pode a confissão vão encontrar mais crimes Você ali, né? pode Mais pedir uma pessoas, talvez. revisão criminal. Tem algo ainda nesse crime muito estranho. Que ele foi mal investigado, eu não tenho a menor sombra de dúvida. Para mim é uma das investigações mais porcas que eu já vi. E assim, investigação absurda. Tudo que era feito era para aparecer na televisão, para ganhar mídia. E assim, aí depois o delegado vira vereador, deputado. Aí Eita. juíza vira, muda, sai da, porque ela era de uma comarca pequena, vai para Belo Horizonte, depois vira, aquelas coisas, entendeu? Né? Porque são casos midiáticos. Agora, eles foram condenados. Ok. De novo, o que nós desejamos como sociedade é entender o que de fato aconteceu e que todos os culpados sejam, de fato, né, responsabilizados pelas suas condutas criminais. Mas até hoje, cadê esse corpo desta... E sabe o que é mais Você acha triste? que todos sabem Eu vou te o que falar aconteceu? assim. O Bruno sabe o que aconteceu? Sabe o que é que me passa, Cabeleira, também? Além disso, se o Bruno sabe ou não? Eu acho que sabem. Mas eu não posso afirmar. Sim, Mas só uma sempre, opinião. assim, quando a gente tem muita... Primeiro, quando a gente tem muita teoria, é porque nenhuma é boa. A questão não seria uma teoria. É porque nenhuma é tão boa a ponto de ser validada. E segundo, você fez comigo é quase uma maldade. Porque eu estava até como anseio de justiça, satisfeito com o resultado, porque eles cumpriram a pena. Mas quando você vira e me fala assim, não tem toda a verdade, você me faz parar para esperar um pouco mais de alguma coisa. A gente quer a verdade. Sim. E digo mais, aí vou colocar mais importante tudo a mais um verdade. ingrediente na cabeça de vocês. Assim. E eu acho que a verdade é importante porque tem uma criança ali. Sim. Essa criança merece saber o que aconteceu, sabe? Até porque é um fechamento na vida dessa criança. De Não novo, tem mãe gente, e o essas pai não- pessoas já cumpriram as suas penas. Então, por que nem que eles não quisessem contar, entendeu? Mas que, de alguma forma, essa informação chegasse. Sim. Será que teve movimentação financeira na época? Eu vou dizer uma coisa para vocês. E continuo ainda colocando bastante esforços para tentar descobrir o que de fato aconteceu com essa moça, onde ela está. Eu acho muito difícil que essa moça esteja viva, eu não acredito nisso, eu acredito realmente que ela esteja morta. Mas aonde? De que forma? E por que ela morreu? Qual o motivo de matar a Elisa? Quando a gente para pensar aqui também, eu não quero assumir a paternidade, essa motivação é muito frágil. Até porque, olha só, vamos voltar lá para trás, e eu nem sou tão fã de futebol, né? Mas eu sei que é um universo que é, principalmente, para quem tá no topo da carreira, Goleiro né? de seleção, cara. O cara Ele tá na Copa, tava no auge. Exatamente, Ele tava ganhando na seleção. muitos milhões de euros, Era não pra é? tá na Ele tava indo pra Copa, Itália, não é isso? Ele, se não me engano, ele ia se não me engano, pro Real Madrid, hein? Era pra Espanha? Era, se não me Então, engano, pra ele estava Espanha. indo para um grande time de não interessa, futebol. ele ganha ia em ganhar euro no primeira divisão do milhões de futebol mundial. euros. E aí, por conta de um bebê, eu não colo, sabe assim? Eu não Não dá. acho assim. E vou te dizer mais, porque quando eu conversei com ele não é esse tipo de homem. Eu acho que para ele seria muito mais fácil. Tá bom, meu filho, quanto quer que eu vou pagar? Pago para não me aborrecer a cabeça. E ele vai seguir a vida dele. A morte dela tem muito mais coisa que não foi investigada. A esposa do Bruno, por exemplo? Pode ter envolvimento. A polícia lá na frente depois descarta ela. Talvez a polícia tenha descoberto alguma coisa que não tenha levado adiante, a gente não sabe o que é. Vocês entendem que tem muitas coisas ali? Mas assim, eu vou matar essa mulher porque eu não quero pagar pensão? Não faz o menor sentido. O casamento do próprio Bruno já não ia bem. O Bruno tinha mulher, tinha amante, ficante, namorada, é um monte. Quando você vai ver que era um monte de mulheres. Aqui. Era tanta da mulher
Sabe assim, tentam enfiar goela abaixo da gente essa narrativa de que ele queria se livrar dela por conta do filho. Eu acho isso muito improvável, eu acho isso... Tem mais coisa Ela ali. sabia de algo que poderia incriminar ele. Talvez tirar a carreira dele de goleiro. Aí, talvez, aí quando a gente vai olhar aquele primo dele... Macarrão? Não, o primo, o menino, o novinho, que era menor, novinho. que depois até Sim. acaba morto, né? Aí você tem que começar, a gente... Sabe que ele nem morreu, mágico? o primo? Morreram 2 pessoas. Sabe mágico? O mágico, ele fica aqui, olha, eu tô fazendo mágica aqui, tá vendo? Olha pra minha mão. Só que a mágica que ele tá fazendo tá aqui, ó. A gente tá só olhando aqui, em cima no Bruno. A gente não tá olhando o que tem em volta dele. Quando eu vou investigar alguma coisa, e se o foco tá em você, eu vou parar de olhar pra você. Eu vou começar a olhar pra você, eu vou olhar pra ele, essa informação aqui vem de graça, né? E aí você começa a olhar quem é Zezé, quem é Bola. Você fez isso? Uhum. E aí? Então, tem muitas coisas aí, mas não vou trazer aqui porque... segredo de justiça? Não tem segredo de justiça. O processo não está em segredo de justiça, mas eu não quero colocar ninguém aqui em situação de risco, inclusive. Tem coisas ali na vida do Bruno, que pessoas que orbitam o Bruno, tem coisas muito estranhas. A morte da Elisa não está ligada ao filho da Elisa. Agora, o que de fato motivou esta morte, nós não sabemos. Agora, que tem pessoas ali em volta do Bruno que tem questões muito complicadas, isso sim. Eita. A questão é como ligar isso tudo. O que ela estava lá? O que o delegado... Qual a história que a gente vai receber desse delegado? Que ela estava lá em cárcere privado, que não sei o quê. Ninguém confirma isso. Será que ela estava mesmo em cárcere privado? Será que não estava? Os pais dela são vivos? São. Sabe por a quê? mãe criou o Bruninho, né? Sabe por que eu te pergunto isso? Porque eu vi uma vez uma entrevista da mãe do Vitor Belfort. E a irmã dele sumiu e eles nunca encontraram um corpo. Sim. E ela, A dona Jovita. Em uma entrevista, ela fala que ela queria pelo menos saber se tem um corpo para ela enterrar a filha dela. Porque o fato de não ter encontrado o corpo até é uma hoje tortura que fazia fazem ela com sofrer essa mulher. todos os dias. A mãe da Elisa já falou no documentário Então, que ela assim, sofre muito com isso. Então, Hoje que já tem um crime, pelo menos essa, sei lá, uma benevolência, uma bondade única para... Pra mim, a coisa que é mais triste é que tem um menino ali. Que, sabe, assim... E quando você não consegue nem ter empatia em relação àquela criança, tipo, ó, tá aqui, até pra, sabe, fazer um fechamento, encontrei, aquelas pessoas já pagaram, se são os verdadeiros autores ou não, ali alguém já respondeu, se tem mais, ali ainda não sabemos, mas tem um outro problema. Lembra que tinha uma história sobre o teste de DNA? Uhum. Então, esse teste de DNA nunca foi feito. E aí, vamos lá. O que a gente sabe? Que a Elisa desaparece, que é a história que o Macarrão vai contar, que vai entrar no carro do Bola e some, ele volta com a criança, e a mulher ali do Bruno, na época, vai entregar aquela criança para os caseiros, que vão levar para uma comunidade mais simples e vão entregar aquela criança para alguém. Essa criança vai ficar bastante tempo lá e ela só vai ser reencontrada quando a polícia vai chegar. A gente tá falando de um bebezinho, tá? Bebezinho de dias. Eu conversei com a mãe da Elisa. Ela nunca viu o neto. Ela viu um neto que entregaram para ela. Ela não conhecia o neto um bebê antes. Qualquer. Não sabemos. Enfim, não sabemos. Ela nunca tinha visto o rosto, né? Não, ela nunca tinha visto o rosto. Que o menino é a cara do Bruno hoje, que é um goleiro, até o Dom é goleiro também, não? Você acha ele a cara do Bruno? Nunca vi. Não, mas aí eu vou falar uma coisa que eu sempre falei, e, inclusive de um primo da minha esposa. Ele tem um bebezinho que ele adotou, que hoje tem uns 4 anos. Fica a cara do pai, né? É idêntico.
Então, aí o que É acontece? mágico isso, sabe? O fato de você ter uma referência te faz semelhante. Eu perguntei, porque eu conversei com o Bruno, por que ele não aceitou fazer o teste, né, de DNA na época do julgamento. E ele disse que, são palavras dele, tá? Posso dizer, porque ele falou que achou que aquilo pudesse trazer algum prejuízo para ele no processo. Passado esse tempo todo, ele hoje pede para fazer o teste, para saber se de fato ele é pai do menino. Existe uma certidão de nascimento onde consta o nome dele como pai. Muito bem. A avó não deixa. Porque também não sei. Existe a possibilidade, e aí são de fontes que a gente não pode trazer, que dizem o seguinte, que existe a possibilidade do Bruno não ser pai desse menino. Se existisse a possibilidade dele, ele tá ligado com o crime da mãe dele, de não, então não foi meu pai que matou minha mãe, entende? Nossa, então. Assim, e eu falei muito já sobre isso, existe uma madrinha desse menino, até já tive uma discussão um pouco mais acalorada com ela, eu falei, olha, ela me disse o seguinte, o Bruno que conte onde está a Elisa. Eu falei, isso é uma questão extremamente egoísta da parte de vocês, porque se existia a possibilidade dele não ser pai dessa criança, gente, isso é maravilhoso, não foi o meu pai que matou minha mãe, então quem é o pai desse menino? Entende? Um teste de DNA precisaria ser feito. Ele está super disponível, até porque eu conversei com a atual advogada dele, a fazer o teste de DNA. Como ele é menor, ele precisa da autorização da avó, que é a guardiã dele, que não aceita fazer o teste. E eu pergunto para vocês, por que não? Aí, vamos parar para pensar em questões financeiras. Quando ele foi apenado, lá atrás, quando ele recebeu a pena dele, independente dele ser pai da criança ou não, está dito que ele deveria ser o guardião. É como, sabe, você pagar, né? Você vai ter que pagar ali uma pensão para aquele menino até que ele complete 18 anos ou termine a faculdade, né? Independente dele ser pai ou não ser pai. Então, ele não perderia esse benefício. Existe também uma briga lá na justiça sobre, enfim, sobre essas questões financeiras e tudo mais. A avó diz que o Bruno não paga, o Bruno diz que não tem dinheiro, enfim. Aí é na área civil, na área da família, não é na área criminal. Mas ele foi condenado a pagar também essa indenização para o menino, independente de ser pai da criança ou não. Como na época ele se nega a fazer o teste de DNA, e isso também está na nossa lei, a justiça entende que então ele é pai da criança. Aí vamos tirar a justiça de lado, vamos tirar tudo isso de lado e vamos parar para pensar, bom, mas e se ele não for o pai do menino? Nossa. Você entende? Porque esta é uma certeza que é importante para esta criança. Porque a gente está falando da vida dela. Porque uma coisa é, meu pai matou minha mãe. É o que está na cabecinha dele, né? A história que está sendo contada para ele. Outra é, pode ser que um homem tenha matado a minha mãe e não seja o meu pai. Por que essa mulher não faz o teste de DNA? Aí a história que chegou pra gente, né, é que eu deixo o menino fazer se souber onde está o corpo da Elisa. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que pensar hoje no que é melhor para essa criança. No que é melhor para esse adolescente, né? Que já não é mais uma criança, né? Qual é o futuro desse menino? Porque essa dúvida existe. Pessoas, né? E tem muitas pessoas, e não são fontes quaisqueres, que levantam essa possibilidade. De novo, eu não sei. Qual é a possibilidade, né? Dele ser pai ou não? Como a gente vai saber? Com teste de DNA. É a mesma história do caso Evandro. Eu nunca entendi até hoje porque aquela família não quis fazer um exame, uma exumação no corpo que foi enterrado naquela cova, até para ter certeza de que aquele menino era o Evandro. Tem fontes bastante importantes e confiáveis que dizem que provavelmente o Evandro pode estar vivo. Se existisse uma possibilidade do seu filho estar vivo, você não ia pedir, vamos fazer exumação para ver
Exuma, quero ver esse corpo, vamos fazer de novo um teste genético hoje. Cara, e tem milhares, né, de formas hoje, de muita tecnologia. Vou até falar super bem do Genera agora, que descobriu o pai do João. Não sei se vocês chegaram a acompanhar o caso do João. Acompanharam? Não, tem que trazer ele aqui também. A história dele é maravilhosa. O que é? Ele descobriu que ele era filho de uma adoção ilegal, médico. E ele descobriu, ele achou o pai dele, gente. Pelo teste de DNA. É assim incrível. Um rapaz maravilhoso. Um grande investigador. E a família não contava. E ele descobriu toda a verdade. A história dele é linda, é linda, é linda. Entende? De novo, por que que... E aí, assim, a importância. O João é um exemplo de você saber a sua verdade. Não é a que te contaram. Verdade. Exatamente. Eu preciso... Até, assim, eu não sei, é porque essa coisa meio de investigação, acho que tá no meu sangue já com muita força. Mas a primeira coisa é falar, não, gente, vamos embora. Vamos lá, vamos fazer o teste pra ter certeza. Quero saber se você é meu pai, se você é minha mãe. Não é? Essa do Bruno tem uma parada financeira, assim, né? Você consegue enxergar, tipo, ó... É bom pra mim ficar desse jeito, porque, pô, o menino lá na frente, filho do goleiro Bruno... Isso de alguma forma pode rentabilizar, né? Melhor que não ser filho do goleiro Bruno. Aí são conjecturas, né, Rodrigo? Que assim, plausíveis, não? Porque quando a gente não tem muitas pontas soltas, a gente pode analisar das mais diversas formas, né? A ponta tá solta. Não existe. O que eu tô te falando, se você me perguntar, existe um atestado de óbito de Elisa? Existe, eu vi, eu tenho aqui, eu te mostro ele. Existe a comprovação de que Bruno é pai daquele menino? Não. Não existe. Não existe. Não existe um teste que comprove isso. A advogada que hoje, né, representa ele, tenta, na justiça, conseguir esse teste de paternidade. É possível sem autorização da avó? Quando o menino tá perto de fazer 18 anos. Enquanto ele for menor, não, né? Aí precisa da autorização da avó. Depois aí é com ele. Uhum. Mas isso precisa ser feito, né, de forma judicial. Mas o fato de pedir um DNA hoje, ele não pode ser... feito, vamos supor, eu quero um DNA do Cabeleira para saber se a gente é irmão. Se ele não quiser fazer, eu não consigo nem judicial. Assim, uma ordem que obrigue essa pessoa a me fornecer esse material. Você tem que ter um motivo para isso. Você não pode obrigar ele a fornecer o material genético dele. Isso. Enfim, qual seria uma possibilidade? Mas eu falo no caso do Bruno. Existem possibilidades. Tudo que a gente descarta, né? Por exemplo, eu não sou obrigada. Você fala, Carla, eu quero fazer o teste de DNA, eu quero. Fala, não, mas eu não quero. Mas eu não usei esse copo aqui? Aqui tem meu DNA. Sim. Eu comi uma coisa, um pedaço de pizza, joguei no lixo. Tudo que tá no lixo não me pertence mais. Eu descartei, não é meu. Existe essa possibilidade? Assim. Existe. É muito ético? Mas assim, de novo, aqui tem meu... Se eu quiser, eu pego aqui o copo dele, levo aqui, jogo essa água fora e vou coletar o DNA dele. Cotonetezinho e tal. Entendeu? Entende? É ético. E eu acho assim, de novo, eu não consigo entender... essas duas coisas. Primeiro, não darem a resposta para esse menino de onde está a mãe dele. Que eu acho que seria... Até, sabe, vamos virar essa página. Eu acho que terminou essa história. Excelente. E a segunda, mas porque eu entendo que tem coisa muito feia embaixo dessa história da Elisa que ainda não veio à tona. Não é porque o Bruno não queria dizer, sabe, meu filho. Aí a gente tem 4 pessoas. Você acha que pode ter crime organizado aí? 2 pessoas aqui... Um PCC aí, financiando 2 pessoas aqui que são muito estranhas, policiais. A Carla quer matar de curiosidade, aí, velho. Porra. Um menino que, enfim, fontes dizem que existe a possibilidade do Bruno não ser pai daquele menino.
por que essa avó não, né? Primeira coisa, vamos ver se é pai mesmo dele. Quem é um pai muito mais legal, não é? Um pai incrível. Pode ser. Você já imaginou? Seria um bilhete de loteria para esse menino? Ela era garota de programa, ela, Elise. Então, tem histórias assim... É triste, né, a gente falar ela é garota de programa, assim... Porque a gente sempre parece que está julgando o caráter, né, da Elise. Então, muitas pessoas usam isso para dizer, então meio que ela mereceu, né? Não. Nossa, não é. É tipo... Mas, assim, algumas pessoas dizem que ela, né, Realmente fazia, né, um encontro ali. ela participava de festas, enfim, eram festas com muitos jogadores de futebol. Tem aquelas festas, né? Aquelas festas da orgia. O Puff Daddy é brasileira, né? Que tem muitas, né? Tem uma seleção de tudo e termina tudo meio que em... Então, e assim... Tem outros jogadores, né? Também de futebol que participavam dessas festas. O Bruno foi o único homem que esteve com a Elisa. A gente não sabe, a Elisa não está aqui, né? Nem para contar essa história. Então, assim, tem muita coisa que não foi dita. Quando eu digo que uma investigação é mal feita, eu não estou dizendo aqui que eles não tenham chegado a alguma informação. Mas se chegar alguma informação, não está naquele inquérito policial. O que foi apresentado naquele inquérito policial é muito ruim, é Mal péssimo, feito. assim, é horrível. A qualidade é lastimável, é uma tristeza, porque assim, eu já vi inquéritos policiais que são irretocáveis, de tão bem feito que eles são. Sair dizendo, fui checar se tinha micro-ondas, fui checar se estava emparedada, vou jogar luminol do cachorro, isso não é um bom trabalho policial. Um bom trabalho policial é, inclusive, sabe, tira o foco do Bruno, vamos entender o que está aqui no entorno e por que a quem interessava a morte dessa mulher. Não, porque ela tá com o filho do Bruno. O cara ia ganhar muito dinheiro. Tanto dinheiro que se ele quisesse ter, sei lá, pegar 15 mulheres, ter um filho com cada mulher, ainda ia continuar muito rico. Não faz sentido isso aí, né? Não. Entendeu? Eu pensava, tipo assim, talvez a mulher influenciou a cabeça do Bruno, né? A mulher dele mesmo ali, falou, pô, isso aqui tá atrapalhando a gente, eu quero que você acabe com a vida dela, um ciúme, talvez. Sei, às vezes ela, mas realmente, assim, por tem dinheiro, como não faz mensurar sentido isso, nenhum. Nenhum. E aí logo depois eles se separam e ele tinha mulher, namorada, ficante, amiga pessoal. ele tinha tudo. Naquela história, tinham 4 mulheres orbitando no Bruno aqui. Uma pensãozinha ali não ia atrapalhar em nada. Entende? Eu não. Desculpa, essa história. Ela não encaixa. Sabe um pedaço de um quebra-cabeça que falaram assim: olha, enfia aí, acredita que é isso e. Não, tem coisa aí. Quero sua isso que é um opinião. pouco do seu feeling, né? Do que você sempre fez, né? Por que você desenvolveu um feeling pra ver quando falta uma peça? O que eu acho que aconteceu? Acho que ela é uma queima de arquivo. Agora, por isso que eu tô te falando, eu acho. Porque enquanto a gente não tem provas, tem muita fumaça, muito indício, mas não tem prova. Me dá sua opinião em outro caso. A gente veio conversando no carro. Dos irmãos Menendez.